Então tá, né? Maravilha, maravilha. Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, amigo e amiga São Paulino, São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome, Rafael Emiliano. Fique à vontade, a casa é sua. Ai, ai, ai. Ufa, né? Ufa. Poderia ter sido mais tranquilo. Poderia ter sido mais fácil. Poderia ter sido mais contundente. E o sentimento que fica na boca do torcedor depois dessa vitória por 2-1 do São Paulo sobre o Juventude, acabou de acabar lá na Vila Belmiro, é de que realmente São Paulo está muito longe de ser um time confiável. São Paulo, obviamente, melhorou em relação ao clássico contra o Corinthians, com a entrada dos jogadores, do Bobadilha no meio-campo, do Tapia no ataque, principalmente a escalação do Ferreirinha como um ala esquerdo propriamente dito. E o São Paulo apresentou mais dinamismo, o São Paulo apresentou mais intensidade, conseguiu fazer as suas transições de jogo, conseguiu chegar com certo volume na área do Juventude, mas nem tudo é perfeito. No vídeo depois do clássico, eu disse aqui que a gente precisa começar também a analisar com mais atenção o trabalho do Crespo. Porque eu também, o meu amigo Juba, um abraço para ele, lá do Coletiva do Juba, um canal que eu acompanho, um amigaço aí da mídia segmentada São Paulina, ele tem uma frase que ele fala assim: é fácil ser o Crespo, porque você simplesmente joga todos os erros do time nas costas dos desfalques, e claro, eles têm grande parte de responsabilidade disso. Né? O São Paulo é um time que não consegue repetir a sua escalação por duas partidas seguidas por problemas de contusão. É uma vergonha. São Paulo está sem 12 jogadores. Pode chegar a 13, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas, de um ponto de vista bem claro e objetivo, o treinador precisa olhar com mais carinho para o elenco, precisa buscar experimentações. Eu sempre bato na tecla aqui que o Crespo me parece ser um treinador sem tanto repertório tático da forma como ele aparenta ser, né? Deixa eu só melhorar aqui a câmera, pronto. Deixa eu melhorar aqui, pronto. Porque aí melhor, aí não fica tendo queda de luz, né? Problemas estruturais aqui do Avante Meu Tricolor. E de fato, né, eu acho que hoje é muito categórico disso, porque o São Paulo acerta, entre aspas, o seu ataque, consegue melhorar essa transição de jogo que o time do treinador exige, consegue ganhar velocidade, só que falta objetividade no ataque, né? Tudo bem, né? Rafael, ele não tem centroavante, tá? Ele não tem centroavante, eu sou o primeiro a concordar com isso. Só que os alas participaram muito pouco, muito menos do que deveriam no jogo, né? E logo mais a coisa se complica, porque no intervalo ele perde o Ferreirinha, provavelmente por contusão. O Ferreirinha toma uma paulistinha lá, cai sozinho no campo, acaba dores da coxa, segundo a transmissão da TV Globo. Pode ser mais um desfalque. Entra o Luca, essa intensidade aumenta. Entra o Marcos Antônio no time, a intensidade aumenta. Muita velocidade, muito toma lá para cá. Só que na hora da conclusão, na hora da efetivação das jogadas, na hora de trabalhar a bola de maneira mais apurada, o São Paulo peca. Evidentemente que o meia faz falta. Só que também, vamos dizer assim, você precisa também se adaptar aos jogadores. Me parece que o Crespo não se adapta aos jogadores. O São Paulo sempre com a bola. É aquele 3-2-5 tradicional, com os alas espetados. Então por isso que há uma exigência de muito vigor físico dos alas, porque eles acabam sem a bola, tendo que recuar, tendo que fechar, ou num 5, na linha de 5, na zaga, ou no meio campo, né? E o São Paulo, basicamente, não tinha tanta efetividade no ataque e também tinha muitas falhas na defesa. Foi um time que jogou grande parte do jogo espaçado, permitindo que o Juventude gostasse do jogo. O Juventude que é um time extremamente ruim, né? Não à toa tá aí brigando contra o rebaixamento. Evidente que o Carpini melhorou lá algumas coisas desde que ele chegou, né? Só que, né, não dá para você, jogando em casa, tudo bem, o jogo foi na Vila Belmiro, você permitiu um Juventude tão arisco da forma como o São Paulo permitiu. O São Paulo começou o jogo tomando sufoco, aí abre o placar do Bobadilha. Bobadilha é melhor em campo, disparado. Concordei com a votação da Globo.
Né? O que o Bobadilha jogou hoje é de almanac, o que o Tapia jogou hoje é de almanac, são nomes que vão se consolidando nesse projeto de São Paulo para 2026, vão se tornando peças fundamentais e insubstituíveis, porque a gente viu contra o Corinthians, quando eles não jogaram, o que aconteceu com o time. O time de São Paulo morreu lá em Itaquera, e hoje, pelo menos, tinha fôlego, tinha pulmão, tinha perna, né? Faltou cérebro, mas o restante ali tinha, de certa maneira. Então o São Paulo começa tomando um sufoco, num erro da defesa em que o atacante sai cara a cara com o Rafael, chuta para fora, termina o primeiro tempo tomando sufoco, numa sequência de jogadas do time do Juventude, principalmente pela ala direita do São Paulo, nas costas do Mike. O Mike tá tendo muita dificuldade de fazer essa recomposição defensiva. O Mike tem muita dificuldade em marcar. A gente sabe que é um jogador novo, né? E sua principal vocação é o ataque, é o vigor físico. Né? Quase sempre ele chega atrasado, ele toma muita bola nas costas. Né? E o Ferrarese também, o Ferrarese vaca louca, que pega a bola e vai para ataque, né? Também permitiu muita aproximação ali dos meias ou dos pontas do Juventude. E aí o São Paulo termina o primeiro tempo. No começo do segundo tempo, com a entrada do Luca, a coisa melhora um pouco, o São Paulo consegue dar mais dinamismo, só que, de novo, né, sem tanta efetividade, o Luciano meio apagado no jogo. O Luciano tá me parecendo um jogador muito lento na tomada de decisão. Não é muitas características do Luciano. A gente está acostumado com o Luciano, que ao receber a bola já sabe o que fazer. Pode faltar um pouco de qualidade técnica para o camisa 10 do tricolor. Óbvio que falta, ele não é nenhum gênio do futebol. Mas essa lentidão dele em tomada de decisão pode ter a ver com confiança, pode ter a ver com a má fase, que afeta mais alguns jogadores do que os outros. Né? Só que o Luciano também não estava conseguindo dar o dinamismo. O Tapia é aquilo, eu chamo ele de o errante galante, porque ele é um cara esforçado pra cacete. Ele é um cara que pega a bola, vai para cima, disputa a bola perdida. Nesse time de São Paulo, que às vezes tem que apelar muito para chutão, para fazer essa transição de jogo, ele vai lá, dá cabeçada, ganha. Só que, efetivamente, ele não tem uma qualidade para definir jogada, ele não tem uma qualidade para construir jogada. Ele é um pouco brucutu nesse sentido, né? Ele é um jogador meio cabeçudo nesse sentido, né? De não ter uma técnica tão aprimorada assim, uma visão de jogo para ser de fato um jogador desequilibrante. Mas ele compensa com isso. E via de regra ele também não estava conversando muito bem com o Luciano. O que me leva, por que o Crespo não vareia um pouco esse esquema? Por que o Crespo não abre mais o time? No sentido de tirar um zagueiro, no sentido de reforçar o meio campo, no sentido de testar um volante ali na função de zagueiro central, para ter mais saída de jogo, para ter uma construção pelo meio, talvez. Entendeu? Por que ele não coloca? A boa nova fica pela entrada do Luca, né? O menino mostrou que efetivamente está implorando o espaço desse time principal do São Paulo, entrou de maneira muito afiada. Também outro cara, baita vontade, indo para cima, deu um drible humilhante em dois casos do Juventude lá, tomou uma porrada criminosa, culminou na expulsão. Aliás, a expulsão é um momento chave, porque logo depois da expulsão, São Paulo continua e o Juventude vem para cima com um a menos. Parece que tem mais espaço em campo, ajudou ainda mais o Juventude, que pressionou, falta muita qualidade pro time, do lado de Caxias, é evidente. E o Rigoni, num contra-ataque, ele já tinha errado um contra-ataque, sim, o Rigoni entrou em campo, né? Foi uma das. Entrou no lugar do Luciano, mas, vamos dizer assim, estava mais afiado que o Luciano no jogo. Eu pelo menos senti isso. Claro que nós, de novo, aqui, na ponderação, estamos falando do Rigoni, não estamos falando aqui do Cristiano Ronaldo, do Messi no auge. Né? Então, todas aquelas limitações, todos aqueles problemas que o Rigoni carrega com ele. No primeiro contra-ataque ele perde a bola, é desarmado de maneira até infantil. Na segunda bola não, ele ganha numa disputa de corpo, sai, arranca, aparece livre na entrada da área, acerta um belíssimo chute, faz o 2-0. Fatura liquidada? Não, porque o Ferrarese resolve dar mais uma emoção no jogo, e logo no lance seguinte o Juventude cruza uma bola desesperada na área, o Ferrarese testa contra a própria meta, faz o gol contra 2-1. Mas aí o relógio já tava muito tarde para ter qualquer tipo de emoção. São Paulo poderia ter liquidado a fatura mais fácil, poderia trabalhar melhor a bola, criado oportunidades melhores diante da fragilidade do adversário. Né? O São Paulo vence, interrompe uma sequência de 3 partidas sem triunfos,
volta a essa disputa, vamos dizer assim, por uma vaga na Copa Libertadores, por mais que eu já deixei mais do que claro aqui nos vídeos, já deixei mais do que claro aqui nas análises, eu não acredito. Tá? Eu não acredito. A gente tem um Corinthians que vai jogar hoje ainda, que pode passar o São Paulo na classificação. Vai ter um jogo contra o Fluminense, quinta-feira lá no Maracanã, é extremamente difícil, provavelmente com o Zubeldia mordido, querendo mostrar trabalho. Eu não acredito. Mas, de certa maneira, a tabela ajudou o São Paulo hoje, e o resultado ajudou o São Paulo, que o São Paulo se mantém ali na oitava posição, dependendo ali de que alguém ganhe a Copa do Brasil para ele conseguir essa almejada vaga na pré-Libertadores. Surgiram muitas notícias aí de que não se fala mais em Libertadores lá dentro. Eu acho que até o certo tinha um pouco essa pressão desse time, esse time tão castigado, tão judiado. Só que ficou visível o tanto que esse time tem capacidade de se atropeçar na própria perna. Estava uma partida extremamente fácil, o primeiro tempo extremamente tranquilo para o São Paulo. Né? Mesmo espaçado, mesmo permitindo a movimentação do Juventude, o São Paulo, via de regra, não sofreu nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de perigo. Faltou encaixar o ataque, faltou trabalhar melhor essa bola, faltou trabalhar melhor a entrada no último terço de campo, faltou afiar mais a finalização. O que a gente vê, né, a gente viu hoje, é um Luciano lento, um Tapia que é o Tapia, é o nosso errante galante, né, os alas muito pouco participativos nesse sentido de construção, de pensar, via de regra, é a bola estourada lá de trás ou a bola enfiada lá de trás, que eles vencem no 1 a 1, sai dentro. Senti falta do Ferreirinha puxar mais pro meio, trabalhar mais pro meio, uma maior aproximação do Bobadilha, como estava sendo naquela série de boas vitórias que o São Paulo conseguiu contra Vasco, por exemplo, né, onde o São Paulo não jogava necessariamente com alguém fixo na área. Hoje, de fato, o São Paulo não jogou com ninguém fixo na área. Só que muitas vezes essa linha, né, na intermediária, essa linha final de jogada, ela era quebrada, porque ou o Mike estava marcado, ou o Ferreirinha estava marcado, ou o Tapia estava correndo para tudo quanto é lado, e o Luciano meio lento, meio perdido dentro de jogo. Eu não sentia o Bobadilha também toda hora, não estava se aproximando tanto como deveria, não estava forçando a jogar pelo meio. Então o São Paulo precisa de mais inteligência. O São Paulo precisa ser um time que pense mais. Precisa ver as peças que tem, por isso que eu não absolvo totalmente o técnico. Eu acho que o técnico tem sim uma relativa culpa na queda de produção, na oscilação desse time. É um time que oscila demais. É um time que a gente viu em Itaquera, né? Começa o segundo tempo muito bem, faz o gol e em 5 minutos toma. A gente viu hoje um time que foi lá, fez os 2 a 0 e faz um gol contra, escroto, esdrúxulo. Então, essa oscilação também é parte do técnico. Também é parte daquilo que o técnico está propondo para jogo, daquilo que o técnico ter um pouco mais de repertório, um pouco mais de variação de peças, variação tática, disposição, jogo sem bola, ataque de espaço, esse tipo de linguajar, esse tipo de futebolês moderno, que muita gente acha um porre, mas que cabe e é necessário, porque o São Paulo não tem essa fundamentação básica de construção de ataque. É uma coisa, né? Você vê, é um lampejo individual do Bobadilha, é um lampejo individual do Rigoni, né? É um Tapia sem objetividade, é um Luciano lento. Você não faz uma construção coletiva para se chegar, porque você é engessado, você está engessado dentro do esquema do treinador. Isso acarreta situações como hoje. Um jogo que poderia ter sido muito mais fácil do que foi, uma vitória que poderia ser consolidadora no sentido de que você se colocar de vez essa briga por vaga na Libertadores, você mostrar que olha, eu tô vivo aqui, tá? E não, o saldo que sai realmente é mais uma vez um cenário esquisito, um sabor agridoce na boca do torcedor de um time que passou aí, fez um gol aí logo aos 6 minutos e passou quase 90, né, quase 90, contando os acréscimos aí, até o gol do Rigoni, quando efetivamente pôde respirar mais aliviado e com um a mais em campo. Boa parte não, né, mas boa parte aí da reta final do segundo tempo. É para se pensar. A gente viu um técnico jogando a toalha na temporada, viu um técnico já pensando no ano que vem. Tomara realmente que essas lacunas que o São Paulo apresenta, esses problemas que o time do São Paulo tem, ele consiga encaixar ali, ou trazendo peças de fora, ou usando o que tem. Né? Eu acho que o São Paulo vai ter que sair no mercado para realmente, com um técnico engessado, um samba de uma nota só, como parece ser o caso do Crespo,
ele tem muito pouca produtividade, muito pouco olhar para conseguir mudar com o que ele tem nas mãos. E com esses jogadores que ele tem que não são pro esquema dele, né? Eu digo no sentido assim, não foram contratados para isso, não estão no São Paulo para exercer as funções que o treinador pede, né? Você pode moldar meninos da base. Aliás, hoje, parabéns pro Crespo pela entrada de boa parte deles. Aí Pedro entrou, Negruti entrou, mas os reforços mesmo, os veteranos, aí os velhos mesmo, não são para isso, né? Ou pelo menos não jogaram grande parte deles da carreira deles no São Paulo nesse esquema do treinador, tá certo? Então é isso, galera, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina, ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se você quiser e se você puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o nosso jornalismo independente que a gente exerce aqui nos nossos meios informativos. Vire membro do canal, como recompensa você ganha o direito de entrar no grupo de WhatsApp dos Avante Lovers e também tá aí o Pix da tela para você fazer sua doação esporádica, assim como o botãozinho a meia aqui embaixo que também você faz sua doação esporádica aqui pela própria plataforma do YouTube. Se estiver vendo no Facebook, já sabe, deixa o like aí, né? Se inscreve aí na página, aí, curte a página, espalha a página para todo mundo. Nossas redes sociais estão na descrição do vídeo também. Siga aí, acompanhe nosso trabalho aí, acesse o nosso site. A gente volta nesta segunda-feira com informações do São Paulo. Não tem muito o que falar do jogo de hoje, galera. Não tem muito. Hoje foi tactiquez puro e pleno, porque o São Paulo venceu, é importante, mas tem que melhorar muita coisa. Realmente foi um jogo duro de assistir. Jogo ruim, jogo ruim, jogo ruim, jogo ruim. Beijo do gordo, tchau. São Paulo!